O ministro está sendo duramente atacado pelas suas atitudes. E ele, na verdade, foi talvez o principal freio de contenção às tentativas de avanço do autoritarismo no nosso país, né? Nós estivemos próximos, enfim, ao golpe, todos nós nos recordamos dos episódios tristes do 8 de janeiro, e ele teve um papel determinante, foi extremamente corajoso, portanto ele merece o nosso reconhecimento e o nosso aplauso. Isso não quer dizer que nós vamos concordar com ele em relação a tudo. Mas veja, nós estamos falando de mensagens que foram trocadas pelo ministro com seus assessores. Não há paralelo nenhum para qualquer tipo de comparação. Cá entre nós, o senador Sérgio Moro deve prestar contas à justiça, né? Ele criminalizou a política, depois abraçou, enfim, essa atividade, acabou sendo salvo de uma forma absolutamente equivocada, né, da cassação vergonhosa do seu mandato, por abuso de poder econômico, e agora, novamente, num ato de ousadia, volta a se sentir à vontade para falar besteira. Ele atuou de forma criminosa, foi um juiz escandalosamente imparcial e combinou com a acusação, enfim, a estratégia para condenar um determinado específico alvo, o nosso querido presidente Lula. E mais do que isso, elegeu um partido político para usar todo o aparato do Estado e promover, enfim, uma verdadeira perseguição, uma perseguição implacável. Não há paralelo para qualquer tipo de comparação. O ministro Alexandre de Moraes estava conversando com seus assessores, ele presidia um inquérito, se esse inquérito deveria ter mais ou menos limites. Essa é uma discussão jurídica que a gente até pode e eu acho que deve fazer. Mas esse não é o mérito desse debate. Ele está sendo atacado exatamente porque hoje ele continua sendo o principal freio de contenção para a tentativa de, entre aspas, digamos assim, reabilitação do bolsonarismo e do próprio Bolsonaro, né? É disso que se trata. Nós temos que deixar as coisas muito claras. Muito estranha a postura de alguns jornais de comprar de uma hora para outra essa tese. Esses mesmos jornais caíram desde o início no engodo da Lava Jato e talvez por isso, né, Kiko, eles estejam tentando de alguma forma relativizar a sua própria participação nesses tristes episódios pelos quais todos nós passamos. Muito bem lembrado. É a mesma mídia que caiu ali no encontro da Lava Jato. Os interesses podem ser os mesmos, ou seja, antinacionais. Eu estou pensando em quem está pagando isso, quem está por trás disso um pouquinho. Não é barato. Fazer especulação irresponsável. Mas isso aí não está saindo de graça, não. Certo? Não, ao contrário. Inclusive, existem suspeitas fundadas de que esse celular foi vendido. Para mim, o mais grave de tudo, você, mais uma vez, Kiko, de forma muito inteligente, pega no ponto central, né? Parabéns ao DCM por esse jornalismo tão inteligente. Para mim, o mais grave, na verdade, não é a revelação dessas mensagens, que cá entre nós não tem nada de constrangedoras, né? Os assessores, enfim, são responsáveis pela investigação, né, dos atentados ao Estado de Direito e à democracia e circularam pelas redes procurando, evidentemente, notícias a respeito disso. E isso era, na verdade, a essência do inquérito. Então, esse não é o problema. O problema, com toda a franqueza, é a forma como essas mensagens foram vazadas. Nós estamos falando de mensagens trocadas entre o ministro da mais alta corte constitucional do nosso país com seus assessores. Isso traz uma insegurança para o nosso sistema de justiça que não tem precedentes, é um escândalo. E é um escândalo um jornal dar espaço para isso, é um escândalo uma TV dar espaço para isso, e seguramente, se estão dando espaço, é porque tem algum interesse econômico e muito provavelmente não nacional, né? Nós sabemos o que o bolsonarismo, na verdade, representa para o país, né? Em termos de entreguismo, em termos, enfim, da falta de defesa da soberania, do alinhamento, enfim, com outras potências. Nós sabemos muito bem o que está por trás disso tudo, né? E não podemos deixar de denunciar. Portanto, quero aproveitar essa audiência qualificada para dizer que o Prerrogativas vai tomar todo o cuidado, mas para nós o valor fundamental do qual nós não abrimos mão é a coerência. Vamos defender com veemência o ministro Alexandre de Moraes, reconhecendo e aplaudindo o importante papel que ele tem tido na defesa da democracia, do Estado de Direito e das instituições do nosso país, preservando o nosso direito de criticá-lo naquilo que a gente acha exatamente razoável e necessário, mas nós não podemos misturar alhos com galho.